Olá! Queria conversar com vocês hoje sobre confiança. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículos de 5 a 8. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Jeremias agora. Vamos lá? Eu vou ler agora os versículos 5 a 8 do capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até ao ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutas. Numa versão um pouco diferente, o versículo 5 diz assim, olha aqui o que diz o versículo 5 na versão corrigida. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo a importância de sabermos em quem confiar. Em quem confiar nesses dias, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia. Muitas notícias têm surgido por aí, muitas frases têm nascido nesse tempo. Qual devemos realmente confiar? Em quem confiar? O texto ele é nítido em dizer isso. Maldito o homem que confia no próprio homem. Na minha versão, na linguagem de hoje, diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim e confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Muitas vezes nós confiamos em tantas coisas. Nós confiamos em tanta gente e esquecemos de confiar no Senhor. E o Senhor faz esse alerta para nós nesse momento, que a nossa confiança tem que estar nele, que a nossa confiança tem que estar no Senhor, que não podemos confiar nos homens, que não podemos confiar na força dos homens, que não podemos confiar na inteligência e na sabedoria dos homens. Devemos sim confiar na força de Deus, na sabedoria de Deus e na provisão de Deus. Talvez nesse momento você esteja desesperado, porque talvez a sua confiança estava na empresa a qual você trabalhava e o seu patrão chegou para você e disse: olha, não tem como mais a gente manter você para o próximo mês. Não será possível a gente manter você, pagar você no próximo mês. E a gente vai ter que dispensar você. Sabe, a sua confiança estava na empresa, mas a crise fez com que a sua empresa te mandasse embora. Ou talvez você é um empresário e a sua confiança estava nos seus clientes e você está lá esperando para vender, contando que os seus clientes vão comprar nesse tempo de pandemia, mas eles com muitas coisas para comprar e pagar, manter a sua casa alimentada, eles começam a não gastar mais com isso e os seus clientes não aparecem mais. Talvez a sua confiança estava nos seus clientes. Ou talvez nesse exato momento você esteja feliz porque você vai receber uma ajuda governamental, uma ajuda muito bem-vinda para esse tempo. E talvez a sua confiança esteja nessa ajuda, que o governo vai te ajudar. Maldito o homem que confia no próprio homem. Ou na minha versão, não é abençoado
aquele que confia nas coisas terrenas, nas suas próprias forças. É tempo da gente olhar para Deus e confiar em Deus. Você não pode confiar em pessoas, você não deve confiar em pessoas, você deve confiar em Deus. Ontem nós tivemos uma palavra muito boa de Deus para nós, direta ao nosso coração, que precisamos nos movimentar, que precisamos ouvir Deus e plantar. Se você ouvir alguém, se você parar na palavra de alguém, e se você plantar aquilo que alguém mandar você plantar, provavelmente você não vai ser bem-sucedido. Mas se você plantar naquilo que Deus falar com você, você será bem-sucedido. Porque a nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa segurança tem que estar em Deus, a nossa dependência tem que estar em Deus. Qual é o resultado de não confiar em Deus? Versículo 6 diz isso. É como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Sabe, quando a nossa confiança não está em Deus, nós não temos segurança. Nós não temos segurança de plantar numa terra seca e se vai nascer alguma coisa. Pode acontecer de nascer, pode acontecer de dar resultado, mas não é garantia disso, não é garantia que vai dar certo, não é garantia que Deus vai abençoar, não é garantia que Deus vai cuidar quando não somos dependentes de Deus, quando nós não confiamos em Deus, porque na verdade esse texto fala mais de dependência do que de confiança. O texto está dizendo: maldito o homem que depende de outro homem, porque a nossa dependência tem que ser do Senhor. A confiança aqui traduzida tem muito a ver com dependência, dependência total de Deus. E quando nós não dependemos de Deus, quando nós dependemos das nossas forças, dos nossos braços fortes, da nossa sabedoria, dos nossos olhos, da nossa capacidade de fazer algo, nós temos um grande risco de semear no deserto, onde nada cresce. Se cresce, não tem aquela vida tão forte, tão útil. Mas quando a nossa dependência é do Senhor, ei, preste atenção, preste atenção. Se você depende de Deus, se a sua dependência está em Deus, não importa se a sua empresa te mandou embora, não importa se a sua empresa está quebrando, se a sua dependência está em Deus. Olha as promessas de Deus para você agora no versículo 7 e 8. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ouça, você que confia em Deus, você que depende de Deus, você tem a bênção dele. A bênção dele te alcança. Nesse exato momento, os céus estão abertos, porque o céu não está em crise. Você acredita nisso? O céu não está em crise. A terra está, mas o céu não está em crise. O céu continua próspero, o céu continua abençoado. Amém, glória a Deus! Ei, o céu não está em crise e o céu vai te abençoar. Se você depende de Deus, se a sua confiança está em Deus, o céu vai te abençoar. O céu vai te abençoar. Mas você vai receber algo além das bênçãos do céu, porque você vai receber aqui também na terra. Diz lá o versículo 8: você será como uma árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando vem o calor, quando vem a crise, quando vem a tempestade, quando vem a falta de recurso, quando a empresa te manda embora, quando a sua empresa não está indo bem, as suas folhas permanecem verdes. A sua casa permanece sustentada pelo Senhor. O teu lar permanece sustentado pelo Senhor. A tua parentela permanece sustentada pelo Senhor. Aqueles que estão ao seu redor permanecem sustentados pelo Senhor. Porque as suas águas
as suas raízes estão plantadas em Deus. A sua dependência é dele. Então os nutrientes que vêm para a sua vida vêm de Deus. Vêm de Deus. E o texto diz que as suas folhas permanecerão verdes. Não importa a crise, não importa a pandemia, não importa o que estamos vivendo economicamente, o Senhor é com você. E as bênçãos do Senhor te mantêm de pé, te mantêm vivo e te mantêm alimentado. Segunda promessa de Deus aqui para nós: quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Ei, creia, creia, o céu não está em crise. Amém? O céu não está em crise. Você pode repetir comigo isso? O céu não está em crise. Creia, creia nisso. Se o céu não está em crise e você depende do céu, você depende de Deus, a sua confiança está em Deus, as suas raízes estão plantadas em Deus, raízes profundas plantadas em Deus, você dará fruto. Você dará fruto. E você comerá desse fruto. E as pessoas comerão desse fruto. Deus vai te abençoar de uma tal forma que você vai abençoar outros. O céu não está em crise. E é tempo do céu ser manifesto na terra, através da minha vida e da sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Se a sua confiança, a sua dependência estiver em Deus, crise nenhuma te alcançará. Porque as promessas de Deus, as bênçãos de Deus vão alcançar você, vão alcançar o seu lar. Que Deus abençoe sua vida e tenha um ótimo momento na presença dele. Até amanhã. Tchau. Deus te abençoe.